Aqui estamos mais uma vez para continuarmos a leitura do livro E a Vida Continua. André Luiz e Chico Xavier nos fala sobre a vida no mundo espiritual. Tarefas novas. Fundamente sensibilizados com as apreciações ouvidas no templo, Eveline e Ernesto solicitaram admissão à caravana socorrista que o irmão Cláudio presidia em visita semanal à região dos companheiros perturbados e sofredores. Aquele mesmo amigo do Instituto de Ciências do Espírito atendeu-lhes o pedido com simpatia e benevolência. E mais alguns dias passados, vamos encontrar os dois amigos integrando o operoso conjunto de serviço, que passava então ao número de 8 pessoas, 5 homens e 3 mulheres, entre as quais se achava a irmã Celusa Tamburini. Na peregrinação de fraternidade, a equipe descia na direção de vale extensíssimo, destinando-se especialmente naquele dia ao culto do Evangelho no lar de Ambrósio e Priscila, casal que desempenhava o encargo de guardiães, dentre os muitos sediados na fronteira que assinala os pontos iniciais da zona conflagrada pelas projeções mentais dos irmãos em desequilíbrio. Tão logo se lhes descortinou mais ampla faixa da paisagem, Ernesto e Evelina não conseguiam sopitar as expressões de assombro. Densa névoa, a patentear-se por diversas tonalidades de cinza, barrava a província em toda a linha divisória. Pela primeira vez, enxergaram nos céus máquinas voadoras que se dirigiam da cidade para o território sombrio, semelhantes a grandes borboletas silenciosas, refletindo o sol que lhes punha à mostra as asas, como se estruturadas em pedaços de arco-íris. Fantini desfechou para logo uma indagação, a que Cláudio respondeu satisfeito. São aparelhos volantes em que viajam comissões de trabalho em tarefas de identificação e assistência. A região é tão grande assim? Imagine um deserto planetário, com muitas sesmarias de área, marginadas por cidades ordeiras e prósperas, e terá a exata noção do que ocorre aqui. E esses viajantes, através do ar, desencarnados como estão, acaso não lograriam seguir adiante, sem esses engenhos, usando o poder de volitação que lhes é próprio? O chefe sorriu e ponderou. Tudo na vida se rege por leis. Um pássaro terrestre possui asas e foge do campo incendiado, por não suportar-lhe a cortina de fumo. Um bombardeio, a fim de penetrar numa casa invadida de fogo, veste roupa defensiva. E aditou. Achamo-nos à frente de perigosa extensão de espaço, habitada por milhares de criaturas rebeldes que constroem, à custa dos próprios pensamentos em desvario, o ambiente desolado que se nos impõe à vista. Aí, nesse mundo diferente, somos defrontados pelas mais estranhas edificações. Todas elas caricaturas dos abrigos domésticos de que os donos abusaram na experiência física, uma verdadeira floresta de fluidos condensados, retratando as ideias e manias, ambições e caprichos, remorsos e penitências dos moradores. Temos aí, nessa faixa umbralina, todo um estado anárquico em que o individualismo se desborda na hipertrofia da liberdade, sem os constrangimentos benéficos da disciplina, que nos faz realmente livres pela voluntária sujeição de nossa parte aos dispositivos das leis de Deus. E por que Deus permite a formação desses quistos gigantescos de perturbação e desordem? Inquiriu Ernesto num rasgo de lógica humana. Ah, meu amigo, obtemperou o irmão Cláudio, sempre que indagamos de nossos maiores por que não interfere a divina providência no campo da inteligência corrompida no mal, a resposta invariável é que o Criador exige sejam as criaturas deixadas livres para escolherem o caminho de evolução que melhor lhes pareça. Seja uma avenida de estrelas ou uma vereda de lama. Deus quer que todos os seus filhos tenham a própria
individualidade. Creiam nele como possam. Conservem as inclinações e gostos mais consentâneos com o seu modo de ser. Trabalhem como e quando desejem e habitem onde quiserem. Somente exige com rigor que a justiça seja cumprida e respeitada. A cada um será dado segundo as suas obras. Todos receberemos nas leis da vida o que fizermos, pelo que fizermos, quanto fizermos e como fizermos. De conformidade com os preceitos divinos, podemos viver e conviver uns com os outros, consoante os padrões de escolha e afetividade que elejamos. Entretanto, em qualquer plano de consciência, do mais inferior ao mais sublime, o prejuízo ao próximo, a ofensa aos outros, a criminalidade e a ingratidão colhem dolorosos e inevitáveis reajustes. Na pauta dos princípios de causa e efeito que impõem amargas penas aos infratores. Somos livres para desenvolver as nossas tendências, cultivá-las e aperfeiçoá-las, mas devemos concordar com os estatutos do bem eterno, cujos artigos e parágrafos estabelecem sejam feitas as mantidas no bem de todos e no amparo desinteressado aos outros, as garantias de nosso próprio bem, atingindo a orla escura da esquisita povoação que começava aqui e além, surgiam criaturas andrajosas e aliadas. Não se podia afirmar fossem criaturas análogas aos mendigos de alguma praça terrena em penúria. Este ou aquele habitante do imenso arrabalde davam a ideia de pessoas que o orgulho ou a indiferença tornavam espiritualmente distantes. De par com esse gênero de transeuntes, outros apareciam entremostrando ironia e desprezo na mímica escarnecedora com que apontavam os viajantes ou a estes se dirigiam. Quase todos exibiam roupas estranhas, cada qual obedecendo às condições e dignidades a que se supunham pertencer. A uma pergunta desfechada por Fantini, pois Evelina e ele eram os únicos adventícios da equipe socorrista, Cláudio observou: de modo geral, os milhares de irmãos que se abrigam nessas paragens não se aceitam como são. Habituaram-se de tal maneira às simulações, aliás, muitas vezes necessárias, da experiência física, que se declaram ofendidos pela verdade. Viveram anos e anos na esfera carnal, desfrutando essa ou aquela consideração pelos valores de superfície que exibiam, infatuados, e não se conformam com a supressão dos enganos e privilégios imaginários de que se alimentavam. Narcisos fixados à própria imagem na retaguarda. Muitos se transferiram diretamente da vida física para a região nebulosa sob nossa vista, e outros muitos habitaram logo após a desencarnação cidades de recuperação e adestramento, semelhantes à nossa. Entretanto, à medida que se evidenciavam tais e quais ainda são na realidade, absolutamente sem quaisquer simulacros dos muitos de que se valiam na estância terrestre para encobrirem o eu verdadeiro, rebelaram-se contra a luz do mundo espiritual, que nos expõe à mostra a natureza autêntica, uns diante dos outros, e fugiram de nossas coletividades, asilando-se no vale de sombras gerada por eles mesmos. Aí, na penumbra criada pela força mental que lhes própria, com o objetivo de se esconderem, dão pasto, em maior ou menor grau, às manifestações da paranoia a que todos se afeiçoam, entregando-se igualmente, em muitos casos, a lastimáveis paixões que procuram debalde saciar até as raias da loucura. Irmão Cláudio, lembrou Evelina, o senhor já penetrou nesses sítios, atingindo algum ponto distanciado da orla? Já acompanhei diversas caravanas de fraternidade e socorro, utilizando veículos diversos, alcançando praças estabelecidas muito longe de nós. O que viu? Cidades, vilarejos, povoações,
aldeamentos vários, em cujo seio espíritos de inteligência cultivada e vigorosa, nas profundamente pervertidos, dominam enormes comunidades de espíritos menos hábeis no comando das situações, contudo tão pervertidos, via de regra, quanto eles mesmos. Cláudio sorriu e ressalvou: quando digo a palavra pervertidos, não me proponho a julgar os nossos irmãos transitoriamente encastelados na sombra. Desejo apenas qualificar, para a compreensão de quem chegou recentemente da vida física, a posição desses amigos doentes. Aliás, consideramo-los tão enfermos quanto os nossos irmãos alienados mentais de qualquer hospício da crosta planetária, credores de nosso melhor carinho. E saibamos, com entranhado respeito, que numerosos pais e mães, esposos e esposas, filhos e pessoas amadas de muitos dos companheiros transviados nessas regiões sombrias, aí residem, por mero devotamento da situação de heróis obscuros, em admiráveis apostolados de amor e renúncia, a benefício dos que se enrijecem no erro, de modo a reconduzi-los ao reequilíbrio necessário, preparando-se para as novas reencarnações que os esperam. Esses paladinos da bondade e da paciência parecem escravizados aos infelizes que amam. No entanto, pela cátedra do sacrifício e da humildade que esposam, acabam conseguindo prodígios pela força irresistível do exemplo. A casa singela de Ambrósio já se debuxava à distância, quando Fantine, como quem não desejava perder o fio dos raciocínios em andamento, inquiriu ainda: irmão Cláudio, são geralmente muitos os que são resgatados pela dedicação afetiva daqueles que os tutelam nesses lugares? Sem dúvida, todos os dias chegam às nossas casas de reajuste pequenos ou grandes magotes dos que aspiram a renovar-se. E permanecem na cidade indefinidamente? Isso não, com poucas variantes. Demoram-se conosco apenas o tempo preciso ao exame da nova reencarnação, em que regressam aos disfarces da carne, sem os quais, segundo acreditam, não conseguem seguir à frente nas veredas da regeneração. Entre o cansaço, da erraticidade nas sombras, da mente e do terror da luz espiritual que confessam não suportar, sem longa preparação, suplicam o socorro da providência divina, e a divina providência lhes permite a nova internação na armadura física, na qual se reocultam, lutando pela própria corrigenda e pelo burilamento próprio, encobertos transitoriamente no engenho carnal, que pouco a pouco se desgasta, pondo de novo à mostra o bem ou o mal que fizeram a si mesmos no período da encarnação. Obtido o empréstimo do novo corpo, via de regra, junto daqueles que se lhe fizeram cúmplices nos desvairios do pretérito, ou que se lhes afinam com o tipo de débitos e resgates consequentes, esses candidatos à recapitulação expiatória do passado imploram medidas contra eles mesmos, seja na escolha de ambiente doméstico em desacordo com os seus ideais, ou na formação do futuro corpo de que farão uso. Corpo esse que muitas vezes desejam seja bloqueado em determinadas funções, prevenindo-se prudentemente contra as tendências inferiores que em outro tempo lhes facilitaram a queda. Isso quer dizer que pedem certas cassações em desfavor deles mesmos? Interpôs Fantine com a sua habitual agudeza de raciocínio. Sim, cassações. Em vista disso, encontramos na Terra, a cada passo, grandes talentos frustrados para a direção que anelariam imprimir aos próprios destinos. Inteligências vigorosas, desde cedo, barradas na obtenção de quaisquer louros acadêmicos. E por essa razão, detidas em artesanatos obscuros ou em cargos singelos em longa e dolorosa subalternidade, nos quais entesouram humildade e equilíbrio, paz e moderação. Artistas contrariados nas mais altas aspirações, arrastando defeitos físicos, inibições outras que lhes obstam
temporariamente as manifestações e sobre as quais adquirem a reeducação dos próprios impulsos, com o respeito necessário para com os sentimentos do próximo. Mulheres de profunda capacidade afetiva, jungido a corpos que lhes deprimem a apresentação, aprendendo em terríveis conflitos da alma quanto dói a deserção do lar e o menosprezo dos compromissos da maternidade. Homens hábeis e enérgicos, carregando frustrações insidiosas e ocultas que lhes proíbem a euforia orgânica no estágio físico, de modo a edificarem o espírito de entendimento e caridade no âmago de si próprios. A palestra admirável, que valera por aula inesquecível no âmbito dos ouvintes, foi repentinamente interrompida pelo abraço de Ambrósio e Priscila, que aguardavam os peregrinos fora das portas. Saudações, bênçãos, votos, alegrias. O serviço religioso no lar se revestiu das características do Evangelho em casa, nos domicílios cristãos da terra. Havia, porém, ali naquela tenda simples, valioso trabalho de extensão ao apoio espiritual aos amigos sofredores da vizinhança. 22 entidades, das quais 20 mulheres e 2 homens, tinham vindo do grande nevoeiro próximo, a fim de ouvirem a palavra do irmão Cláudio, entremostrando anseios de tranquilidade e transformação. Desdobraram-se as tarefas nos moldes das reuniões evangélicas do mundo, suplementadas pela conhecida orientação espírita cristã, portadora da interpretação respeitosa, mas livre dos ensinamentos do Senhor. Eu lembro mais uma vez que as letras em amarelo serão comentadas ao fim do capítulo. Na fase terminal, passes de reconforto e mensagens de esclarecimento, advertência e ternura. Ocasiões de serviços repontaram no quadro para Ernesto e Evelina, que, por designação do orientador, suavizaram os padecimentos de 2 das irmãs visitantes, a se cobrirem de lágrimas depois dos comentários ouvidos. Toda a equipe se dedicava à conversação edificante. As despedidas, acompanhando os frequentadores humildes da sementeira evangélica fora da casa, quando, emergindo da névoa, compacto grupo de espíritos zombeteiros e dementados apareceu. Explodiram impropérios, entremeados de vaias e ditos chulos, prevenindo especialmente os 2 recrutas. Cláudio avisou: não se aflijam, a ocorrência é normal. Patifes, sumam daqui, rugiu um dos atacantes de vozeirão descomunal. Não queremos sermões, nem encomendamos conselhos. Amainando a saraivada de insultos, Cláudio tomou a palavra e falou alto, mas sem alterar-se. Irmãos, para aqueles de vós que desejais vida nova com Jesus, somos companheiros mais íntimos desde agora. Vinde a verdadeira libertação, unamo-nos em Cristo. Compreendemos a inconveniência das citações pejorativas. Entretanto, embora esmaecidas, acreditamos que as reações dos companheiros menos felizes, internados em regiões hospitalares ou purgatoriais, devem comparecer no presente relato de modo a não fugirmos do encontro com a verdade. Isso foi uma nota de André Luiz, do autor espiritual, explicando que é necessário narrar o que aconteceu, não é verdade? Hipócritas, reagiu a mesma voz troante, seguida pelas gargalhadas irônicas de muitos. Nada temos com Jesus, mascarados. Vocês todos são iguais a nós, vestidos na capa de santarrões. Nós é que podemos chamar vocês para a liberdade. Larguem as asas de barro, anjos cotós, cães enfeitados. Vocês são tão humanos quanto nós mesmos. Se são corajosos, deixem de ser burros velhos no freio da disciplina e venham ser livres como os somos. Dito isso, a malta avançou sobre o grupo fraterno, mas Cláudio, evidentemente em oração, ergueu a destra e um fio de luz cortou o pequeno espaço que isolava os agressores. A chusma de infelizes estacou aterrada. Alguns deles caíram no solo, como que traumatizados por força incoercível. Outros resistiam vomitando injúrias, ao passo que outros ainda fugiam em disparada. Todavia, dentre aqueles que se mantinham de pé, um deles, muito jovem,
bradou com um acento inesquecível. Evelina, Evelina, é você aqui? Oh, estou vivo, estamos vivos. Quero Jesus, Jesus, socorro, socorro, quero Jesus. Cláudio aqueceu compadecido. Vinde, vinde. O moço arrancou-se da quadrilha, seguiu na direção de Cláudio, lhe indicava, e em poucos momentos a senhora Serpa, trêmula e consternada, tinha diante de si Túlio Mancini, aquele mesmo rapaz a quem amara noutro tempo e que, segundo estava convencida, havia descambado nas trevas do suicídio por sua causa. Nossa, que intenso, né, amigos? Muito intenso. O que nós vemos aqui nesse capítulo já nos foi descrito por André em vários outros, não é mesmo? Mas nesse aqui está um pouquinho mais brando, não é verdade? Parece que esse último livro da série é mais mansinho, né? Com textos mais brandos do que aquilo que vimos nos textos anteriores. Mas vamos às observações. Com que rapidez a dupla já tem trabalho. Evelina e Ernesto solicitaram admissão à caravana socorrista que o irmão Cláudio presidia, em visita semanal à região dos companheiros perturbados e sofredores. 2. Fantini questiona sobre a necessidade de espíritos precisarem de equipamentos voadores para sobrevoar os campos com os necessitados e tem a resposta. Tudo na vida se rege por leis. Um pássaro terrestre possui asas e foge do campo incendiado, por não suportar-lhe a cortina de fumo. Um bombeiro, a fim de penetrar numa casa invadida de fogo, veste roupa defensiva. Entendemos que as vibrações mentais desses espíritos ignorantes prejudicariam o socorro efetivo se eles estivessem volitando, como insinuou o Fantini, o Ernesto, não é verdade? Então ele precisa usar um tipo de veículo para se defender das vibrações densas daqueles espíritos. 3. Explicando as razões daquelas pessoas ali estarem, uma delas nos esclarece a razão de Fantini ter sido recolhido ao hospital, apesar de ter cometido um crime. Muitos se transferiram diretamente da vida física para a região nebulosa, sob nossa vista. E outros muitos habitaram, logo após o desencarne, cidades de recuperação e adestramento, semelhantes à nossa. Entretanto, à medida que se evidenciavam, tais quais ainda são na realidade, absolutamente sem quaisquer simulacros dos muitos a que se valiam na instância terrestre para encobrir um eu verdadeiro, rebelaram-se contra a luz do mundo espiritual, que nos expõe à mostra a natureza autêntica. Lembro sempre que as letras em amarelo são cópias do original. Fantini se arrependeu sinceramente do crime cometido e, apesar de não ter uma religião determinada, já ensaiava conhecimentos espiritualistas e buscava melhorar como pessoa. Ele teria a chance de provar a sinceridade dessas atitudes. Os que não conseguiram foram atraídos para as furnas do umbral, ali mesmo, junto do hospital. Como ouviu na casa de orações, ele teria que redimir-se do crime, como todos temos. Não é porque ele está lá protegido que ele não tem que ressarcir os erros dele, e nós os nossos, não é verdade? 4. Quando perguntado sobre o tempo que esses resgatados ficam na casa de recuperação, respondem: demoram-se conosco apenas o tempo preciso ao exame de nova reencarnação. Ou seja, não fiquem como os que vimos nos casos anteriores, estagiando anos a fio em colônias de aprendizado. Eles não teriam a capacidade de aprender o necessário e precisavam das experiências do corpo físico para a tentativa de melhora mínima. Acredito que esse seja o caso, seja o caminho da maioria dos encarnados, não é? 5. Muitas vezes ouvimos pessoas afirmarem: não pedi para nascer, quando sabemos que, na verdade, imploraram pela nova oportunidade. Esses candidatos
a recapitulação expiatória do passado, imploram medidas contra eles mesmos, seja na escolha de ambiente doméstico em desacordo com os seus ideais ou na formação do futuro corpo de que farão uso, corpo esse que muitas vezes desejam seja bloqueado em determinadas funções, prevenindo-se prudentemente contra as tendências inferiores que, em outro tempo, lhes facilitaram a queda. Podemos entender, então, uma série de situações que vemos diariamente, não é verdade? De pessoas que a gente conhece, encontra, que têm certas deficiências, que impedem que eles façam aquilo que querem, que desejariam. Continuando, item 6. Desdobraram-se as tarefas nos moldes das reuniões evangélicas do mundo, suplementadas pela conhecida orientação espírita cristã, portadora da interpretação respeitosa, mais livre dos ensinamentos do Senhor. Vimos que preciosos estudos do Evangelho, feitos nas bordas do umbral, favorecem a recuperação de muitos. Tal gesto, ensinado por Paulo de Tarso, quando fundou as igrejas, que nada mais eram que estudos em lares familiares, Chico Xavier fazia a leitura e explanação livre do Evangelho em todas as reuniões em que participava, inclusive debaixo de um abacateiro, semanalmente, onde se juntavam dezenas de pessoas, atividades essas que podem ser acompanhadas por irmãos desencarnados que precisam de luzes para seguirem adiante. Esse é um método muito eficaz que toda casa espírita deveria ter, assim como as pessoas que fazem o Evangelho no lar. A leitura de um trecho do Evangelho, seguida de uma explanação a respeito, feita por quem leu e por outras pessoas, porque as várias vertentes do mesmo texto são importantíssimas. Isso é muito valioso para os encarnados e para os desencarnados que acompanham essas leituras. Último comentário. Sabemos agora por que Evelina foi para esse hospital. Túlio Mancini, aquele mesmo rapaz a quem amara noutro tempo e que, segundo estava convencida, havia descambado nas trevas do suicídio por sua causa. Ela sentia culpa pela morte do rapaz, desejaria uma oportunidade com ele, mas não houve tempo para isso. Ele precipitou a atitude fatal. Assim como vocês lembram, em livros anteriores, que André encontrou o próprio avô, vocês lembram? Então, aqui é a mesma coisa. A espiritualidade ainda mais alta do que a que nos está sendo apresentada, organiza esses encontros para que haja possibilidade de acertos. Deixo aqui os meus contatos, porque eu gostaria que vocês me ajudassem no entendimento desses capítulos. O estudo é em grupo, eu dependo de vocês para me explicarem o que eu deixei passar sem explanar. Um abraço e até o nosso próximo capítulo.